Eu e minha família, a gente tem um costume de toda terça-feira à noite nos sentarmos na frente da TV e assistirmos Discovery Channel. E a gente gosta de assistir às terças de aventura, né? E o programa que a gente gosta de assistir se chama Largados e Pelados. Você que está rindo, você assiste também, você sabe que é um bom programa. E para você que não assiste, o programa consiste num desafio onde as pessoas são levadas para os lugares mais hostis e inóspitos da Terra, e elas podem levar apenas um item de sobrevivência, né? Geralmente é um casal que vai, e elas podem levar o que elas quiserem, menos comida e água. E elas chegam nesse lugar, elas têm que tirar a roupa, elas têm que passar 21 dias nesse lugar, sobrevivendo com aquilo que a natureza dá. É claro que por causa da característica do programa, os que se inscrevem não são pessoas como eu, mas são pessoas que têm habilidades em fazer fogo, habilidades em caçar, pescar, construir um abrigo, né? Habilidade para pescar em qualquer lugar, para caçar em qualquer terreno. Mas o que a gente percebe assistindo é que mesmo esses experts que vão participar, eles conseguem chegar no primeiro dia, já tem um abrigo que você fala, nossa, que abrigo bom. E eles conseguem acender uma fogueira do nada. Mas quando se trata de caçar ou pescar alguma coisa, eles começam a penar. Então, primeiro dia eles vão lá caçar, não pega nada. Vão lá pescar, não pega nada. Eles começam a desanimar. E tudo que eles começam a se contentar em comer pequenos insetos e plantas para não morrer de fome. E o que esses participantes fazem durante 21 dias é ficar deitados, vivendo uma inanição de alimento, sabe? Deitados lá da fogueira, esperando o desafio terminar. Tudo que eles querem é, no final de tudo, dizer, eu venci, eu sobrevivi. Então, quando você vê o final do programa, você vê que as pessoas estão todas sujas, estão todas machucadas, estão muito magras, porque elas viveram 21 dias sem alimentação. E o que elas querem dizer é, eu venci. A inanição é um estado físico que não é um fortalecimento de nada. Muito pelo contrário, é um enfraquecimento sistêmico que não leva a óbito, não rápido, se fossem os médicos só, mas que ela vai te manter vivo por uma oferta mínima de alimento. É por isso que quando a gente tem um livro chamado Torturado por Sua Fé, de um pastor chamado Harlan Popov, que ele foi preso pelos nazistas, e ele dizia o seguinte, a sopa que os nazistas serviam para a gente se alimentar, não era um sinal de misericórdia ou de amor, mas era uma tortura, porque aquela sopa que não nos fortalecia, nos mantinha vivos. Então, nessa manhã, a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é fazer um paralelo da inanição física com a inanição espiritual, né? Que é o tema da palavra de hoje, inanição espiritual, tá? E para isso eu vou usar Malaquias, o livro de Malaquias. Eu gostaria que você abrisse Malaquias capítulo 1, só um versículo 8. Malaquias 1, 8. Último livro do Antigo Testamento, Malaquias 1, 8. Está escrito assim, Malaquias 1, 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Amém. Bom, Malaquias foi escrito em 430 a.C., quando o povo de Israel já tinha voltado do exílio da Babilônia. E a pergunta é, por que eles foram levados para o exílio? Por que eles foram tirados da terra prometida? É porque o povo de Deus se prostituiu. Começou a adorar os deuses dos povos pagãos que viviam ao seu redor, que viviam no meio deles. Então, por causa dessa traição, Deus permite que os babilônios venham e os levem como escravos para o exílio.
E talvez lá no exílio, eles aprenderam a lição. E quando o povo volta do exílio, o povo não volta tão mais idólatra. Mas eles caem num outro problema. Eles caem no problema da apatia da sua vida espiritual, na apatia do seu relacionamento com Deus. Então o que acontece com esse povo é que eles vão de um total esquecimento de Deus na idolatria, eles vivem um avivamento lá no exílio, e depois eles caem para a apatia da vida religiosa. E Malaquias está denunciando essa apatia. E Malaquias está denunciando que o povo de Deus agora não quer mais saber de fazer ofertas da maneira que tem que ser feita. Que o povo de Deus, então, eles simplesmente se apegaram ao fato, ou talvez da zona de conforto, de fazer o mínimo. A denúncia que Malaquias está fazendo é você se apegar apenas a cumprir os votos, fazer as cerimônias, cumprir a lei, oferecer sacrifícios por oferecer. Mas quando a gente lê esse versículo de hoje, nós percebemos que nem esse mínimo era feito de maneira excelente. As ofertas trazidas a Deus eram de animais completamente impuros, animais aleijados, animais doentes, até mesmo animais roubados, eram oferecidos a Deus, num sinal de falta de reverência, num sinal de falta de temor. A grande verdade é que o povo de Deus não estava fazendo nem o mínimo necessário para estar com Deus. Tudo o que eles querem é fazer aquele, sabe, nada. É manter aquela ligaçãozinha com Deus. É fazer o necessário para não perder as promessas, para não perder a bênção, para não perder a salvação. É assim que o povo judeu está tratando Deus. E quando a gente vê o primeiro capítulo de Levítico, a Bíblia nos diz como é que tem que ser, quais são os requisitos ou pré-requisitos de um animal que vai ser ofertado como sacrifício. Primeiro geralmente é um cordeiro ou um cabrito, com 1 ano de idade, sem defeito físico nenhum, tem que ser macho e, principalmente, que foi separado para esse fim. Então a grande verdade é que o povo de Israel oferecia sacrifícios a Deus de qualquer jeito. Que eles não estavam nem aí para nada. Essa é a denúncia que Malaquias está fazendo ao povo. É isso que Deus está dizendo ao povo, porque quando a gente pensa em Malaquias, a gente sempre fala, estão pedindo oferta, a gente não dá oferta, a gente está roubando no dízimo. Não é isso. Eles estão fazendo ofertas, estão fazendo sacrifícios, mas estão fazendo de qualquer jeito, tentando manter um fiozinho de esperança que os ligue a Deus. O povo de Deus viveu essa inanição espiritual, mesmo após ter vivido um reavivamento no exílio. E quando nós olhamos para esse contexto, para esse livro de Malaquias, como eles tratavam Deus, como eles traziam a sua oferta a Deus, como eles cultuavam e adoravam a Deus, nós temos que parar, nós precisamos ser completamente sinceros conosco mesmo. Nós temos que confrontar a nossa vida espiritual com a palavra. A gente precisa perguntar, como anda a nossa vida espiritual? Será que a gente não tem vivido uma dura inanição espiritual? Onde a gente quer oferecer a Deus o mínimo possível. Fazer o mínimo possível para a gente não perder a salvação. Fazer o mínimo possível para a gente não ser castigado por Ele. Será que não é isso que significa vir aqui todos os domingos? Apenas ofertar o mínimo, fazer o mínimo. O pior não é fazer o mínimo. O pior não é viver a vida cristã, cara, sofrendo. O pior é se autoconsolar com a ideia de que, pelo menos eu faço o mínimo.
Pelo menos eu estou aqui, domingão, podia estar na praia, podia estar em casa fazendo churrasco na minha varanda gourmet. Mas eu estou aqui, é o mínimo. Mas sabia que quando nós olhamos Mateus capítulo 12, Jesus ele conversa com os fariseus, ele entra no pátio das mulheres dentro do templo, ele fica de frente para um lugar onde as pessoas colocam as ofertas, o gasofilácio. E Jesus está ali para ver, não a quantidade que será colocada, porque isso era inevitável, porque os gasofilácios eram de madeira e o dinheiro era moeda. Então, toda moeda que era jogada lá dentro, ela fazia um barulho. E os ricos vinham e lançavam grandes quantias lá dentro e faziam um barulho ensurdecedor. Mas Jesus ele não se impressiona com o barulho e nem com a quantidade de oferta desses ricos. Mas quando ele enxerga de longe uma pequena, pobre, viúva, ele junta os seus discípulos e dizem, olha, vejam isso. E o que ela tem nas suas mãos são 2 pequenas moedinhas de cobre de muito pouco valor. Ou seja, não valiam quase nada. E essa viúva, ela coloca as moedinhas sem talvez esperar que as moedinhas fizessem algum barulho lá dentro. Mas quando ela faz a oferta, Jesus diz aos seus discípulos, eu lhes garanto que de todos, essa viúva ela deu mais. Porque os outros deram tudo do que lhes sobrava. Mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que ela tinha para viver. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que quando você ia ao templo fazer uma oferta, a oferta mínima aceitável, quando era em dinheiro, a oferta mínima aceitável no templo, eram 2 moedinhas de cobre, igualzinha que essa senhora pobre e viúva tinha em suas mãos. A grande questão é que Jesus olhou a oferta mínima dela e disse, é a sua vida que está ali. Será que nós estamos fazendo o mínimo mesmo? Porque o mínimo que nos é exigido é a nossa própria vida. Será que a gente consegue chegar aqui no domingo de manhã e pensar com sã consciência, com clareza de pensamento, ficar de boa e dizer, pelo menos eu estou fazendo o mínimo? Porque se a gente não entregou a nossa vida por completo, nem o mínimo nós estamos fazendo. Mas alguns vão teimar e vão dizer, mas o mínimo é melhor que nada. Será que o mínimo é melhor que nada? Abra aí no versículo 10 e 11, vamos ler o que Malaquias diz. O mínimo é melhor que nada. Lê aqui. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Se você acha que pelo menos o mínimo você está fazendo, pelo menos o mínimo, quero dizer que Deus não precisa desse tipo de oferta. Deus não precisa desse tipo de oferta. Porque no mundo inteiro, a essa hora, existem pessoas oferecendo as suas vidas a Ele. Pessoas que não vivem uma missão espiritual. Pessoas que saíram sim da sua zona de conforto, foram além disso. E que oferecem a sua vida toda. No mundo inteiro existem pessoas que estão fazendo isso exatamente nesse momento. A missão espiritual, ela é fruto de uma má nutrição espiritual. É quando nós vivemos com o mínimo de Deus. E sabe, viver com o mínimo, um dia, viver dando o mínimo, pagando o mínimo, um dia a conta vai chegar. É que nem um cartão de crédito, sabe? Que você gastou muito, mais do que você deveria. Aí vai vir a fatura, aí você vai falar, vou pagar o mínimo. Só que você não sabe o que você está fazendo. Vou pagar o mínimo.
Vai pagando o mínimo. Um dia vai chegar a conta real que você não vai conseguir pagar. No casamento, é a mesma coisa. Vamos ter casamento saudável 3, intimidade. O William vai vir dar o aviso. No casamento você precisa investir. Não dá para ficar dando o mínimo sempre para sua esposa e para o seu marido. Um dia a conta vai chegar. No seu trabalho, é a mesma coisa. Não dá para ficar fazendo o mínimo. Com Deus, então, é a mesma coisa. Não dá para a gente viver oferecendo o mínimo a Deus. O mínimo que a gente acha que é o mínimo. Não adianta a gente querer viver uma inanição espiritual. Com medo de que Deus nos castigue, com medo de que Deus tire a nossa salvação, com Deus que Deus não abençoe a minha família, não abençoe meus negócios. Na inanição espiritual, a caminhada com Cristo é pesarosa, é difícil, é tediosa, porque nós não temos nutrientes suficientes para tornar essa caminhada boa e agradável. Na inanição espiritual, a gente só fica deitado, esperando o desafio passar rápido. De todos esses largados e pelados que eu assisti, cara, eu já assisti um monte, sério, um monte. Eu assisto esses das duplas, das tribos agora, cara, é um negócio viciante. Às vezes eles esquecem de colocar lá porque está todo mundo pelado. Eles deixam a parte bem embaçada. Às vezes eles esquecem. Aí minhas filhas ficam... Uah! Mas de todos os que eu assisti, apenas um cara, né, conseguiu uma proeza. Ele foi com uma mulher, e a mulher era muito chata. Sabe? Ela se achava especialista do universo. Né? Eles foram para o pântano na Flórida. Né, cheio de jacaré, cheio de cobras, cheio de... Os caras põem um monte de coisa, tem um monte de coisa lá. Dilma está lá, sabe? E chegando lá, essa mulher ficava assim para o cara: eu vou te sustentar. Não vou ser a mulherzinha, eu vou te sustentar. Eu vou pegar um jacaré para você, eu vou pescar, eu vou caçar, você vai viver como um rei. A mulher era muito chata. Graças a Deus, no segundo dia ela ficou doente e teve que sair fora. Aí esse cara falou: eu vou ficar 19 dias aqui. Mas esse cara foi o único cara que eu vi que ele entrou não para sobreviver, ele entrou para vencer o desafio. Então todo dia ele se levantava para pescar e caçar. E às vezes ele não pegava nada. Aí o que ele fazia? Ele voltava para o seu acampamento, melhorava o seu abrigo. Aí ele dormia, melhorava o fogo, pegava a lenha. O que ele fazia no dia seguinte? Ia caçar ou pescar. Não pegava nada. O que ele fazia? Voltava, melhorava o abrigo. No final, o abrigo do cara era um negócio de louco. Não entrava nada. Tinha chaminé, tinha uma lareira com chaminé. Só para você imaginar o que esse cara fez. Mas nos últimos dias, sabe o que esse cara fez? Ele se lembrou da mulher chata e disse: eu vou pegar um jacaré. O cara foi lá, ele caçou um jacaré. De verdade. Cara, o cara comeu o jacaré. E aí sabe o que o cara fez ainda? Depois que comeu o jacaré, o cara falou: agora sim. O cara pegou uma árvore, o cara cortou a árvore, o cara fez uma placa. O cara é muito maluco. Ele sentou, ele começou, não é borda, ele começou a talhar. E ele escreveu assim: thrive, prosperar. E antes de ir embora, esse cara pegou a placa, colocou no abrigo dele, a placa pesada. O cara colocou no abrigo dele, o abrigo dele era tão bom que nem balançou. E o cara falou: eu venci, eu não vim sobreviver, eu vim vencer. Aí no final, mostra o antes e o depois. No antes, estava lá o cara, não sei quantos quilos. No final, o cara estava mais gordo. O cara tinha vencido, cara, de lavada o desafio. Ele tinha vencido, cara, tinha dado uma rasteira em todo o desafio e venceu, cara, plenamente. E é assim que Deus quer que a gente viva a nossa vida cristã. Jesus Cristo não morreu numa cruz e sofreu tudo aquilo para você viver uma inanição espiritual, viver uma vida cristã pesarosa e cansada. E quando isso vai acabar? Quando Jesus vai voltar? A oferta mínima que Deus fez por nós, que nem merecíamos, foi a vida do seu Filho.
E não foi para a gente sofrer nessa vida. Foi para a gente vencer esse desafio de lavada. Foi para você viver como um cristão, cara, de lavada. Não para você ficar se arrastando pelos cantos. Ai, que vida difícil. A vida é difícil. A vida é difícil, viver com Cristo é difícil nesse mundo. Mas o que você tem que fazer? Caçar e pescar. Ah, mas não dá certo. Então vai melhorar o seu abrigo. Mas meu abrigo já está bom. Então melhore o fogo, pegue mais lenha. E todo dia levante para caçar e pescar. Prospere, não financeiramente, prospere espiritualmente. É isso que Deus quer, que a gente prospere espiritualmente. Você precisa sair do seu lugar. Você precisa sair para caçar e pescar todos os dias. Ah, mas eu não pego nada. Pois bem, a vida é difícil. Nem sempre você vai pegar alguma coisa. Deus não quer que você passe a sua vida toda aqui, deitado do lado da fogueira, pensando, o que eu posso comer agora? O que minha família está fazendo? Não. Ele quer que você vença esse desafio da vida de lavada. De lavada. Esse Deus, que é todo poderoso, que é majestoso, que é esse Deus fantástico, nos deu o seu Filho como oferta. A gente não pode entregar menos a Ele. A gente não pode entregar menos a Ele. É por isso que o cenário da cruz, o cenário da salvação, do plano de salvação, precisam ser o pano de fundo para toda a nossa vida. Então, para você que está vivendo uma inanição espiritual, meu querido e minha querida, é hora de levantar, é hora de caçar, é hora de pescar, é hora de prosperar espiritualmente, buscando esse Deus que é tão maravilhoso. É hora de vencer esse desafio de lavada. Que nosso bondoso Deus possa nos inspirar, possa nos guiar, possa nos dar a disposição de sairmos da apatia, da inanição espiritual. E que a gente possa viver essa vida cristã de lavada por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a oferta mínima de Deus por nós. Eu queria orar com vocês nessa manhã.